Estamos de volta no Ação e Reação nessa segunda-feira, dia 5 de dezembro, segunda-feira, começo da semana aqui na Baixada Santista, no Brasil. Você que acompanha o programa pela internet, pelo www.tvcomsantos.com, né? Também pode participar enviando críticas, sugestões para o nosso programa pelo 981-598868. Temos aqui a grata satisfação de receber o Dr. Clemente hoje, né? Com convidado especial de toda segunda-feira, diretor clínico da Multimagem. Tudo bem, doutor Clemente? Bem, Filete, tudo bem? Tudo Graças jóia? a Deus, estamos aí. Saudação ao nosso telespectador, né? Como toda segunda-feira, né? Começando a semana, daqui a pouco em nossos estúdios, o doutor Vicente Cassione, que sempre tem uma reunião nesse horário, então ele sempre chega um pouco atrasado, mas é uma grata satisfação contar com o Cassione daqui a pouco nos nossos estúdios aqui da TV Com. Cassione, família passa mal após beber suco e acha comprimido no pacote em São Paulo. Mulher afirma ter encontrado um comprimido após sentir gosto estranho no suco de uva. A empresa afirma que a amostra será colhida e está sendo examinada. Tem as fotos aí? Uma aposentada de Cubatão levou um susto ao consumir um suco em pó. Elizabeth Rosa William, de 56 anos, afirma ter encontrado um comprimido estourado dentro de um saquinho após ter sentido gosto estranho no copo. Em nota, a empresa afirma que está analisando o caso. É um suco da marca Tang, né? E às vezes, por exemplo, pode não ser a empresa que tem a culpa, pode ser que alguém colocou, né? Algum sacana e tal, né? O suco com sabor de uva foi comprado no supermercado em Cubatão. A aposentada informou que não compra muito esse suco, mas no dia estava com muita vontade de tomar o suco. Sempre deixo uma jarra de água gelada. Quando cheguei, coloquei o pozinho dentro dele, afirma a aposentada. Complicado isso aí, né? É muito difícil, né? Eu acho que realmente a única coisa que pode ter como evidência seria recolher a amostra desse lote de suco para ver se realmente tem alguma irregularidade. É difícil que uma empresa grande tenha problema, não é impossível, mas é muito difícil. É só a gente lembrar... Mas pode ser algum, por exemplo, pode ser algum sacana, por exemplo, que fez isso, algum sacana pôs um comprimido lá que causa uma diarreia, tal, porque esse suco nutricionalmente é zero, né? Até os sucos menos em caixinha, né? Eles têm muito açúcar, já saiu isso aí em vários programas de TV e tal. Mas assim, às vezes a pessoa está com vontade de tomar um suco, não tem a uva para comer, tomou um suquinho lá num refresco. É um refresco, né? Vamos dizer assim. Tem. Só que Filete, eu conheço uma pessoa que coloca o comprimido no suco do marido. o marido dormir? O marido dormir, eu conheço. Aí ela dá uma voltinha ou fica em casa tomando conta do marido? Teve um dia que errou na dose lá, botou mais que devia e o cara ficou dormindo uns 3 dias. Então é o seguinte... Ela fica em casa, fica em casa cuidando do marido ou ela dá uma voltinha com as amigas quando tu coloca o sonífero? Isso aí eu já não sei, mas eu sei que dopa e tal, coloca. Então assim, a gente também não sabe até que ponto foi colocado alguma coisa... dentro desse suco. Tinha uma novela que a mulher fazia isso, né, com o marido, lembra? Ela colocava o suquinho, o pozinho pro marido dormir para que ela tinha um namorado, né? Tinha a novela da Globo. Mas depois o marido acabou descobrindo um dia, né? Um dia o marido trocou o copo e descobriu, foi ela que dormiu. Foi. Então, realmente tem que ser muito bem avaliado para não culpar uma empresa, que às vezes uma empresa grande, de grande porte, que acaba se enrolando. Não sei se você lembra do anticoncepcional do passado, que na verdade não era a empresa que fajutou o anticoncepcional, né? E acabou dando um problema muito grande, porque alguém fez a falcatrua ali para prejudicar a empresa. Como aquele problema da escola de São Paulo, né? Que deu problema, né? Que falaram que faziam coisa e não tinha nada a ver. Na verdade não tinha nada a ver, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Tem que ser realmente reavaliado isso. Essas amostras têm que ser examinadas para que a gente não incrimine uma pessoa que realmente não tenha culpa, né? Nesse caso, essa empresa fabricante do Tang. Chegou em nossos estúdios aqui o Dr. Vicente Cassione, advogado criminalista, também professor e comentarista aqui do Ação e Reação. Tudo bem, doutor Cassione? Tudo bem, Filete, querido? Meu caríssimo amigo Clemente, meus caríssimos telespectadores, boa tarde a todos. Manifestação bloqueia tráfego na Padre Manuel da Nóbrega. Interdição nos 2 sentidos da pista ocorre na altura do quilômetro 277, entre São Vicente e Cubatão. Eles estão reivindicando volta de ponto de ônibus, retirada das proximidades, reivindica a implantação de uma passarela para a travessia de pedestres no trecho. Pode deixar as fotos aí. Durante o protesto, os manifestantes chegaram a atear fogo em pneus.
A razão dos protestos, os motoristas deixaram a rodovia com lentidão do 277 ao 280. Para quem tinha Praia Grande como destino, a opção foi seguir a rodovia dos imigrantes. Para as que iam para São Paulo, a opção era pegar a Via Expressa Sul a partir do 292. A operação das SAIs está normal, 5x5, descida é feita pelas pistas sul da rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes. A subida é realizada pelas pistas norte das duas rodovias. Cassione, mais um bloqueio de estrada aí nesse país hoje que está, nessa semana, que foi um país bem bagunçado, né? Mais uma bagunça generalizada aí. Isso vai cada vez piorar mais. Cada um vai fazer a sua manifestação a favor disso ou contra aquilo, e é isso que gera o caos. Não sei se vai sair a passarela, não sei se essa passarela já deveria ter existido. O que eu sei é o seguinte: onde tem passarela, a maioria não usa. Não usa. Pula. Entendeu? Então, aí depois... Aí você fala pro cara, por que você pulou? Ah, porque tem assalto. Quando à noite o cara pula, porque ele fala que lá fica o malandro para assaltar. Então é complicado, né? Eu acho que a manifestação está virando uma espécie assim de lazer. Vamos fazer uma manifestação? Arranja um tema. Contra ou a favor o quê? E aí a gente sai. Claro que algumas são legítimas, não é? Agora, aquela ontem, por exemplo, pelo Brasil inteiro, hoje eu gostei de ver o noticiário que saiu no UOL, porque o povo não tem tempo para prestar atenção em coisas que ele nem prestando atenção vai descobrir. O judiciário é uma caixa preta. Hoje veio à tona aquilo que eu falei aqui, já falei várias vezes. Falou há 15 dias atrás. Só de juiz aposentado, juiz condenado pelo CNJ. CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, que julga os casos de juízes que cometeram, como regra, corrupção. Só de juiz punido pelo CNJ, punidos, mas continuam ganhando salário. 16 milhões de reais por ano, só os que foram julgados pelo CNJ, porque os outros são julgados pelo Tribunal de Justiça de cada estado. Recebe aposentadoria, vai para casa e continua recebendo o salário até o fim da vida, ainda passando a pensão depois para quem for de direito. Tá certo? Então, esses que ficam falando, fazendo protesto, etc., a favor do Judiciário, do Ministério Público, não tem santo aqui na Terra. Aqui na Terra, quem mais grita às vezes é o que tem mais débito. 16 milhões só dos juízes condenados de salário por ano, condenados e continuam recebendo 16 milhões de reais. E, com um detalhe, ninguém talvez saiba, juiz tem foro privilegiado, promotor tem foro privilegiado, procurador tem foro privilegiado. Sabia disso, não? Ninguém sabe, porque só se fala do foro privilegiado dos 513 deputados e dos 84 senadores. Tem 23 mil juízes no Brasil com foro privilegiado. Juiz tem foro privilegiado, promotor tem foro privilegiado, promotor só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Juiz só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Desembargador só pode ser julgado pelo STJ. Ministro do STJ só pode ser julgado por ministro do Supremo. Por que ninguém fala isso? Porque tem medo do judiciário? Por que ninguém diz isso? Que eles têm foro privilegiado e ficam cantando de galo? Precisa vir aqui o idiota de sempre fazer essas revelações que são comprovadas, né? Eles têm foro privilegiado. Pior ainda, vitalícios fazem concurso, entram e nunca mais ninguém pode mexer, nem tirar, não perde o cargo. Vitaliciedade. Assim, é bom você ter um emprego vitalício. Você sabe que até o fim da sua vida você vai ganhar o seu salário.
E depois fica pensando para os seus descendentes, ou para sua mulher, ou para o que seja. Então eles falam, mas mostrem o traseiro. Mostrem o traseiro para o Brasil. Estou falando traseiro porque eu, de vez em quando, sou educado. Entendeu? Como é que o negócio funciona? Vão eles para a porta dos tribunais fazer protesto e o povo, viva os juízes, viva os promotores, não é? Foro privilegiado, vitalícios, empregos vitalícios e só de condenados pelo CNJ, recebendo salário 16 milhões de reais por ano. Como é que pode falar dos outros? Mostra o traseiro. Olha para o próprio rabo, em vez de ficar apontando o rabo dos outros. Claro que tem muito juiz maravilhoso, tem, promotor maravilhoso. Eu estou falando daqueles que fazem o carnaval, esses da Associação Brasileira dos Magistrados, da APAMAGE, entendeu? Que nem função tem, porque estão lá nas diretorias dessas festas, que vão fazer um congresso lá no resort na Bahia. Foi um negócio nababesco. Então, olhem para o rabo próprio, olhem para o seu próprio rabo. Não ficar olhando só para o seu umbigo, querendo só o venha a nós o vosso reino. Com todo o respeito pelos juízes, que eu respeito, e que são juízes de bem, não me venham com esta conversa mole de que é só político que tem benefício e só político que tem foro privilegiado. Político, pelo menos, não tem vitaliciedade. Foi eleito 4 anos, depois de 4 anos o povo, se quiser, tira. Aliás, foi o povo que pôs. Nos Estados Unidos, juiz é eleito. Lá não é na base do concurso e fica vitalício, não. Todos os ministros do Supremo são nomeados o quê? Politicamente. É o presidente da República que nomeia. Então, minha gente, meus amigos, não pensem que a verdade está sempre com o mesmo lado. Tem verdade para todo mundo vender. Clemente, a questão da manifestação aí. Eu acho duas coisas. Essa manifestação, eu acho que a gente tem que disciplinar isso. O Cassiano tem razão. Quando diz que, na verdade, para tudo, hoje a gente faz manifestação. É um absurdo, por exemplo, parar. Outro dia tinha 17 pessoas, contaram 17 pessoas na Marginal, impedindo o trânsito na Marginal. Quer dizer... De milhares de pessoas. De milhares e milhares de pessoas. Não avisaram. 17 pessoas fazendo um evento lá, um piquenique ali, para prejudicar milhares de pessoas, alimentos que precisam chegar, coisas, medicamentos em geral, alimentos e tal. Enfim, pessoas que precisam trabalhar. Cheio de hospitais na região ali. Cheio de hospitais. Quer dizer, 17 pessoas. Eu ainda defendo o sistema europeu, o francês, por exemplo, que para você fazer um evento, uma manifestação, é possível sim. Desde que não seja uma manifestação como é no Brasil, que quebra tudo e tal, uma manifestação onde se marca dia, hora e local. E todo mundo é avisado. Como a de ontem na Paulista. Pessoas sabiam que ia ter, né? Sim. Você vê, na França, o ano passado aconteceu isso, no início desse ano, né? Manifestação, vamos dizer assim, pró-religião na França. E eu falo, não, podemos ficar mais meia hora? Não pode. Você marcou às tantas horas, tem que encerrar o movimento agora. E tem que ser, preferencialmente, numa praça pública ou em algum local onde os seus direitos não são quebrados, mas o direito do outro também de ir e vir, ele continua existindo. Quer dizer, no Brasil não fazer manifestação ali, põe pneu na Marginal, e daí 11 pessoas, 17 pessoas... Param 20 mil. Para milhares e milhares de pessoas. Então, realmente, eu acho um absurdo. Toda razão. Com relação também vamos dizer, promotores, juízes, tudo que o Cassiano falou, eu sinceramente, Cassiano, eu não sabia desse foro privilegiado. Ninguém sabe, por isso que os caras vão lá e assinam. 2 milhões de camaradas que assinaram aquele manifesto não sabiam, inclusive, que estavam acabando com o habeas corpus.
Pois é. Que não é a favor do cara da Lava Jato, habeas corpus, é a favor do senhor, da senhora, do seu filho, do seu sobrinho, do seu parente, do seu amigo, porque ninguém está livre de sofrer uma injustiça. Habeas corpus não acabaram com ele nem no regime militar. E os promotores naquelas medidas contra a corrupção, para pegar os que eles já estão pegando, já pegaram, estão pegando. Acabam com habeas corpus. Precisou o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, chegar no Senado com o Sérgio Moro sentado na frente dele e disse: Sérgio, você sabe que o povo não leu e não sabia disso. Vocês acabaram com habeas corpus com esse projeto que vocês queriam fazer. E o Aires Brito hoje também está comentando isso aí. Ele é a favor, sim, de que acabar com essa mamata de que, após condenação, o cara ainda é blindado, né, com um salário vitalício, ou seja, fica na boa, ainda ganhando. Quer dizer, ou seja, para todo mundo que causa um determinado erro, ele vai pagar por esse erro. Nós é que pagamos. Agora eles não, você ainda tem que pegar dinheiro do setor privado. Até interessante, porque a gente fala no dinheiro público. Não, o dinheiro nunca é público. Porque o setor público, ele arrecada dinheiro, mas das pessoas... O dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. É para ele gerenciar esse dinheiro nas várias áreas necessárias. E não para pagar juiz condenado com claro. 16 milhões por ano. Olha que tem que ter juiz, hein? Que fez coisa errada pra caramba, hein? Ainda bem que tem mais juiz fazendo coisa certa, né, Cassione? Senão era complicado. Olha, né? eu não sei se tem mais. Há juízes que são corretíssimos. Agora, eu não posso te dizer qual é a quantidade, porque a gente sabe que tem tanto descalabro e que tem tanta sujeira. Por isso que eles estavam, muitos aí, berrando contra as medidas que estão sendo aprovadas contra abuso de autoridade. Quem é que pode ser contra uma lei que quer impedir o abuso de autoridade? É para deixar o abuso de autoridade? Então não se queixem. Porque a autoridade vai desde o inspetor de quarteirão até o chefe da federal, o procurador-geral da República, o promotor, o juiz, o delegado, o escrivão, o investigador, o bate-pau, todo mundo vai cometer abuso de autoridade. Não é? Então, que país é esse que as pessoas protestam contra a Câmara dos Deputados que está aprovando uma lei contra o abuso de autoridade? Ninguém está aprovando uma anistia aos bandidos da Lava Jato. Aí vem a imprensa, desonestamente uma parte da imprensa, e pergunta: o senhor é contra a Lava Jato? Ninguém é contra a Lava Jato. Ninguém, só os bandidos da Lava Jato. Ninguém é contra a Lava Jato. O que a gente é contra é, em nome da Lava Jato, dar poder de Deus a esses camaradas que dizem: se não aprovar essa lei, eu não brinco mais, eu vou embora. Vai embora o quê? O senhor é procurador, o senhor tem a obrigação de ficar lá. Vai cumprir o seu dever. Que vou embora. Renuncio. Renuncia o quê? Se renunciar, entra outro no seu lugar, porque é obrigatório. O cargo não, a função ali na Lava Jato não é sua. A função da Lava Jato é do Ministério Público. Se o senhor sair, vai. Ali não é lugar para covarde, para marica, que diz: eu vou embora. Cumpra a lei. A lei é para todos. Daí vem aquilo que nós já falamos aqui num programa, que é a estabilidade. A estabilidade é uma coisa muito ruim. Eu acho que o concurso público, e nós estamos falando isso não apenas para juiz, promotor, mas de uma forma em geral. Nos países desenvolvidos não tem estabilidade nenhuma. O concurso público é apenas para você ocupar aquele cargo que você se propôs. Mas se você não desempenhar no cargo, você é eliminado. Né? E eu acho que teria que ser isso para tudo. Desde do pessoal da limpeza aqui embaixo até o alto escalão lá em cima, incluindo o Supremo Tribunal Federal. Se você não cumpriu as regras básicas, e se a população está clamando por aquilo,
porque ela tem o direito de clamar por aquilo, como a gente sabe que existe isso a todo tempo, não pode ter estabilidade realmente. Eu concordo com o Cassione, não pode ter estabilidade. E você está falando uma coisa, falou do Supremo, saiu a notícia outro dia. Só o ministro Marco Aurélio de Mello tem, só ele, parados na gaveta dele, o número de processos que, se somar os outros ministros todos, somando o que está parado na gaveta de cada um dos 10 ministros, né, ele é o 11º, só ele tem mais processos parados do que todos juntos. Mas dar entrevista na televisão e ficar ditando regra, ele sabe. O senhor Marco Aurélio de Mello. Então é o que eu digo, vamos parar para pensar um pouco. Vamos parar para pensar um pouco. Se é para ser justo, tem que ser justo com todo mundo. E se é para ser injusto, tem que ser injusto com todo mundo. Não dá para eu simplesmente ficar só dando bala e atirando no Congresso Nacional, onde também tem gente de bem. Claro que tem uma grande parte de safados, talvez seja até a maioria. Talvez seja até a maioria. Mas são 513 do total, espalhados pelo funcionalismo, espalhados por estes cargos, não é? Ministério Público, magistratura. Claro que na ordem dos advogados está cheio de bandido. Em todo lugar tem isso. Então não vamos ficar olhando só para um lado, porque isso é tática. Eles ficam só apontando para um lado, fica todo mundo olhando para lá e ninguém está vendo o que está acontecendo aqui. Por que eles não dizem que eles têm foro privilegiado? Os juízes e promotores nos seus protestos. Por que eles não dizem que eles têm foro privilegiado? Por que eles não dizem que ele tem cargo vitalício? Por que eles não dizem que a punição deles é continuar ganhando o salário até o fim da vida, mesmo tendo praticado o crime? Ninguém sabe, não é? Disso. Porque eles não dizem e a imprensa não diz. A imprensa também não diz. Após 7 dias de julgamento, a bacharel de Direito Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão, em regime fechado pelo assassinato do empresário e esquartejamento do mesmo Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro do Grupo Yoshi, em 2012. O júri começou na segunda-feira, dia 28, no Fórum da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, e foi o mais longo da história da Justiça de São Paulo. Realmente. Cara, essa é uma boa para o Cassione comentar realmente, porque também não sabia desse dado que era o mais longo. Não, não é o mais longo. Não é, não. Né? O mais longo, eles não querem dizer, porque não dizem. Foi do Monumbi. O mais longo foi o do Coronel Biratã Guimarães. Levou 12 dias. 12. Tá a informação do G1, mas então tá errado. Mas eles não querem, eles não falam. Eles não falam no caso do Carandiru, a não ser para falar bem dos bandidos. Eles não falam. O mais longo foi o do Coronel Biratã, eu fui o defensor. Então foi o segundo mais longo. Ficamos 12 dias lá dentro. 12. E conseguiu absolvê-lo. Não, isso é o de menos. Eu quero dizer que eles vêm dizer que é o mais longo. A imprensa informa sim. Informação. Então... Você pega mais do que a noticiário do caso da Chapecoense naquele dia. A cada 5 minutos vinha uma informação que era desmentida em seguida. Depois desmentida outra vez. Depois desmentida outra vez. Como é que pode? Que imprensa é essa que fica dando informações a cada 5 minutos superadas pela informação seguinte? Se você não sabe, você não fala. Você só dá informação quando você sabe. Não é começar a chutar. Ontem eu fui no programa do Armando Gomes, um abraço para o Armando, sua equipe lá no Santa Cecília, e tinha um empresário, Cassione, que falou isso mesmo. Ele estava lá na Colômbia. É o Taveira. O Taveira, ele foi desmentido e chegava uma informação, o cara está vivo, daqui a pouco não está. O Danilo foi exemplo típico. O Danilo, disse que o Danilo estava bem. Falou, não, tá bem, não, depois tá morto, não tá bem, depois... Aí ligava pro celular dele, chamava, ninguém atendia. Bom, então ele deve estar ligando para alguém, não sei o que, tal, quer dizer, mas é a desinformação, né? Bom, também tivemos protesto em Santos ontem, no Gonzaga, né? Fazem protestos a favor da Lava Jato.
Manifestações realizadas em cidades brasileiras nesse domingo. Em Santos, pedindo a saída do senador Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, a favor da Lava Jato e 10 medidas contra a corrupção, reuniram cerca de 1.500 pessoas, segundo a informação da Polícia Militar. Vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil, os manifestantes se concentraram na Praça Independência, no Gonzaga, por 1h30. Carro de som, mobilização, a atriz Suzana Vieira, que está na cidade para a peça Uma Chile Qualquer, fez questão de ir ao protesto. Vai todo mundo que nem vaca de presépio, não sabe nem por que está indo. Temos foto aí também, Cassiane. Antes de ser artista, uma pessoa pública, eu sou brasileira, falou Suzana Vieira. Estou aqui com muito orgulho e quero apoiar ao máximo essas pessoas contra essa corrupção desenfreada no Brasil. O protesto também incluiu coro de favorável ao juiz Sérgio Moro e houve gritos de protesto contra deputados da região. Eu acho que também, como o Cassiano falou, você tem que separar as coisas, né? As fotos? Ninguém é contra a continuidade da Lava Jato, né? Agora, essa votação que houve na Câmara e agora no Senado... Olha a Suzana Vieira. Suzana Vieira está em forma aí com seus 60 e poucos anos, está lá. Foi lá... Na verdade, o Filete, essa votação... subiu até no caminhão a Suzana Vieira, fora. Essa PEC aí, essa PEC que o Cassiano estava comentando, na verdade ela está lá no Congresso desde 2013. Ela está sendo votada agora, mas ela está lá desde 2013. E está essa confusão realmente, as pessoas misturando como, já que ela foi aprovada, acabou a Lava Jato, e na verdade não é isso, é simplesmente um controle do judiciário, não é, Cassiano? Eles inventaram, isso que eu digo que é a desonestidade moral e intelectual. Quando chegou perto deles o chicote, no sentido de dizer o seguinte, olha, vocês podem muito, mas não podem tudo. Vocês são quase deuses, mas vocês não são deuses. Vocês acham que são e outros têm certeza de que são deuses? Não é bem assim. Vocês têm a lei, que com esta lei que está aí em vigor, pegaram todos do mensalão. Com esta lei que está aí em vigor, fizeram todas as prisões que fizeram. Com esta lei que está aí em vigor, fizeram a delação premiada. Com esta lei que está aí em vigor, fizeram todo mundo estar devolvendo dinheiro, etc, etc. Com essa lei que está aí em vigor, o ex-presidente da Câmara dos Deputados está na cadeia. Com esta lei que está aí em vigor, tudo isto foi feito. Quem é que foi contra a Lava Jato? Em que momento? Só quem está envolvido. Quem que foi contra? Com a lei que está aí em vigor. Só que eles inventaram uma lei, as tais medidas, as 10 medidas contra a corrupção, que tinha ali embutido, e ninguém viu e ninguém leu, uma legislação. Então tira a toga e põe a farda, meu amigo. Tira a toga preta, põe a farda. Entendeu? Como fazia o Chaves na Venezuela, farda. Põe a farda. Para que vai ficar de toga disfarçando que é juiz? Põe a farda. Porque vocês estão fazendo e querendo, nem os militares no tempo da ditadura fizeram isso. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, vai um monte de gente protestar a favor da Lava Jato. Quem que é contra? Quem é que foi contra? Quem é que é a favor do Cerveró? Quem é que é a favor do Paulo Costa? Quem é que é a favor do Zé Dirceu? Quem é que é a favor do Odebrecht? Quem é que é a favor de tudo isso? Ninguém. Está todo mundo aplaudindo, estava todo mundo aplaudindo a Lava Jato até hoje. Agora, na hora em que eles, tendo todo o poder na mão, resolvem fazer uma legislação que suprime direitos, aí não. Espera aí, você tem toda a legislação na mão para prender quem você quiser, para fazer a preventiva, para fazer a prisão temporária, para fazer a busca e apreensão, para fazer a condução coercitiva. O que mais vocês querem? Eu acho que tinha que ter acho que tinha que ter pressão, por exemplo, sobre a votação no Supremo. Porque tem tantos processos parados lá, Sim. Tudo que chega lá é engavetado. Ah, mas esse processo é polêmico, então vamos pôr na gaveta.
ou esse processo desinteressa alguém aí, então vamos botar na gaveta. Eu acho que a população, independentemente de defender a Lava Jato, realmente teria que estar pressionando nesse sentido. Vamos votar projetos, ainda que polêmicos, mas vamos votar. Se a sociedade está clamando por isso, não adianta ficar retardando isso. A gente fala de modernização da Previdência, modernização das leis trabalhistas, uma série de modernizações, e estão no Supremo, né? E, na verdade, não se decide absolutamente nada. O país continua como está, cada vez pior, o emprego cada vez mais complicado. As leis que aparentemente protegem o trabalhador, na verdade, é exatamente o oposto. Então, eu acho que a gente tem que clamar também por isso. E não apenas... Isso eu entendi muito bem, Cassione, porque, realmente, eu acho que tem que acabar com muitos privilégios do judiciário. Claro. Tem que acabar. Agora eu pergunto para vocês aqui, quantos juízes federais do mesmo nível, que fizeram concurso, como o Sérgio Moro fez, quantos tem espalhados no Brasil, do norte ao sul e de leste a oeste? Quantos procuradores da República tem espalhados no Brasil, do norte ao sul, de leste a oeste? Por que todos os outros, nos seus estados, né, que estão de olho, sem contar os promotores e procuradores estaduais, estou falando dos federais, os estaduais que estão nas cidades, que estão nos municípios, que estão nos seus estados, que tem que estar de olho nas prefeituras, nos prefeitos, nos governadores. Será que o Brasil está inteirinho, limpinho? De norte a sul, de leste a oeste, só tem um único juiz que enxerga e meia dúzia de procuradores de Curitiba que enxergam, o resto está tudo perfeito. Que país maravilhoso que é o nosso, meu Deus do céu. O Renan tem 11 condenações lá, né, para ser julgada, agora que virou réu. Tem 8 denúncias. 8 denúncias. Então, sei lá... Basta uma na mão do Moro. Não, só tem uma que ele virou réu em uma. No restante ainda não foi julgado. Quer dizer, não. Então, cara, esse tipo de coisa, nós estamos falando de alguém que ocupa um dos cargos mais importantes. Então, por que fica adiando isso aí? Coloca ou é ou não é. Ou ele é réu ou não é réu. Mas eu acho que tem que ser julgado e rapidamente, porque isso sim a população está querendo, é claro. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica,
curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nessa segunda-feira, dia 5 de dezembro. E estamos contando com a presença do Dr. Vicente Cassione, advogado, criminalista e professor, comentarista aqui da TV Com às segundas-feiras, e também com o Dr. Clemente, médico, comentarista do programa e diretor da Multimagem. É voz dos apoiadores. Um abraço para o pessoal do Ozan. Plano de assistência familiar Ozan. Ligue para 3228-8000. www.ozan.com.br. Fale com uma das suas secretárias, né? E faça o plano de Ozan agora. Quando você mais precisar, o plano vai te ajudar. Segundo mais de 500 mil pessoas da Baixada têm Ozan. Sindicatos, aqui o Augusto Capô de Casa na TV Com. Ligue para uma das suas secretárias e faça Ozan agora com desconto por ser telespectador do Ação e Reação. Também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, sua praça de alimentação diária, das 11 às 16 horas, Boqueirão Express Grill. Você pode comer comidas maravilhosas, azeites importados e alimentação. Luiz Bombeiro está me ligando, mas não dá para atender ele aqui no programa. Um abraço para o Luiz Bombeiro, que está vendo o programa aqui, já fez pergunta. Rua Lobo Viana, 89. Ao lado da Unisanta, em frente ao Supercenter Boqueirão. Mandar um abraço para o Paulo e para o Nelson, seus proprietários. Você já sabe, de segunda a segunda, das 11 às 16 horas, Boqueirão Express Grill. O Luiz Bombeiro que ligou agora, Cassione, ele pergunta para vocês aqui, qual será o plano B do PMDB em prática? O desmanche do partido? O PSDB vai assumir a presidência? A política no Brasil se troca 6 por meia dúzia. A ordem dos fatores não altera o produto aqui no Brasil. Ele pergunta qual é o plano B do PMDB. Se é o desmanche ou... Eu não tenho ideia, eu estou afastado da política há 10 anos. E não tenho ideia nem de longe do que vai acontecer daqui a 24 horas em matéria política no Brasil. Isso aqui virou uma brincadeira. E eu não gosto de brincar. Então não vou dar um palpite. Luiz Bombeiro, me desculpe, mas eu não tenho bola de cristal. E mesmo quem tiver bola de cristal hoje, ela mente. Bola de cristal te engana. Clemente, essa questão aí do Luiz Bombeiro, que ligou aqui, o Luiz Bombeiro está chutando e cabeceando. Porque ele está cruzando e cabeceando, porque ele mandou a mensagem, me ligou aqui na hora do programa, não dá para atender, entendeu? Não, o plano A do PMDB a gente já sabe que é continuar o Temer, né? Agora, o plano B, no caso de uma saída, eu realmente não sei, realmente é complicado você dizer o que está passando pela cabeça do pessoal do PMDB, que é um partido que, na verdade, ele sempre teve ali, qualquer que fosse o governo, né? Foi o governo petista, hoje ele acabou assumindo, mas o PMDB sempre foi um partido para pressionar, para ocupar espaços e tal. Então, realmente, eu não saberia dizer não. É que o Luiz Bombeiro está querendo dizer o seguinte, o Temer já disse que não vai se candidatar à reeleição. Isso. E a eleição é em 2018. Se ele ficar até lá, quem seria, o que o PMDB ia fazer? Não dá para adivinhar nem o que vai acontecer amanhã. E de repente ele está sempre no governo, qual é a estratégia, mas não dá para saber nada, tem muita coisa que vai acontecer, né? Depende se for preso alguns políticos importantes ou não, depende de muita coisa, né, Cassione? Não, e se começar o país crescer e ele começar a ter uma popularidade, de repente ele vai querer ser candidato? Claro. Não sei, ele falou que não, mas... Lógico. Não sei, de repente ele pode querer ser candidato. Bom, o Rutinaldo manda um abraço a todos, parabéns à TV Com pela linda mensagem de final de ano. Reinvente-se. Quantas manifestações que foram otimamente colocadas pelo Dr. Cassione e Clemente. Filete, De Gaulle já dizia, o Brasil não é um país sério.
mas é tão grande que não consegue acabar com eles. Obrigado, parabéns para a equipe da TV com o Rutinaldo Mesquita. Então, Rutinaldo, a gente agradece sempre quando as pessoas compreendem o que a gente diz. Porque não é preciso concordar com o que a gente diz. A divergência, ela é importante, porque às vezes uma pessoa que diverge de mim faz eu descobrir que eu estava errado. A divergência é importante. O que a gente não aceita e ninguém gosta é quando as pessoas... Eu escrevo um texto, o sujeito não lê o que eu escrevi e já foi contra sem ter lido. Fazendo uma imagem, né? Com aquele juiz que, na hora de pegar a defesa, ele diz assim, até onde li, eu indefiro. Não, lê tudo. Não tem até onde eu li. Tem que ler tudo. Então, agora, só uma coisa também que todo mundo fala, e eu mesmo falava e depois descobri. Não foi o De Gaulle que disse que o Brasil não é sério. Tá. A história ficou sendo assim porque a imprensa acaba produzindo uma inverdade que vira como agora, verdade. Na maior 7 dias, foi o maior julgamento, da maior demora. Não foi, foi o do... Foi um embaixador, um diplomata francês, que naquela guerra da lagosta, e o embaixador brasileiro estava em conversa com ele, e ele disse, n'est-ce pas un pays sérieux? Não é um país sério. Mas não foi o De Gaulle. O De Gaulle não diria isso. Levou a fama. Como presidente da República, ele não iria dizer isso no Brasil. Mas alguém lá, do segundo escalão ou do terceiro, disse, e o De Gaulle levou a fama. Então, faz de conta que foi ele, mas não foi. Passarinho come alpiste e o papagaio leva fama, não é isso? Papagaio também não come alpiste. Né? Papagaio hoje só come, come filé com fritas. Girassol e frutas selecionadas. O Adalberto está mandando uma pergunta para você, Clemente, e para o Cassione também. Alguns membros da Guarda, já discutimos esse assunto, mas vamos falar de novo. Alguns membros da Guarda Municipal de Santos deverão portar porte de armas a partir de janeiro de 2017. Caso aconteça algum fato, o guarda municipal será obrigado a sacar e disparar sua arma. A ocorrência será levada para o DP e a autoridade, após ouvir as partes, resolve recolher a arma do guarda municipal para a perícia. Pergunto ao Cassione e ao Clemente, onde que ele vai? Presídio da Polícia Civil, presídio militar Romão Gomes, ou ficará em cela comum em presídios da região, sendo alvo fácil para meliantes? Não, o Romão Gomes é destinado aos presos da Polícia Militar. Eu acho que ele está fazendo uma indicação, ele está dizendo que ele sabe que não vai ficar lá, ele quer dizer assim, vai ficar junto com o preso comum? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Aí vai ficar a critério da autoridade que vai dirigi-lo para um estabelecimento que a gente não sabe qual vai ser. Às vezes ele pode ficar detido num distrito policial até um determinado momento, ou pode ser mandado por um CDP, a gente não sabe. Depende do crime que vai ser cometido, não dá para saber. Ele não tem nenhum tipo de regalia, ele não tem nenhum tipo de prisão especial, né, por ser guarda municipal. Agora, se ele tiver curso superior, o que eu considero um absurdo, não é? Eu estou à vontade para falar porque eu tenho curso superior há 51 anos. Não está legislando em causa própria. Mas eu acho um absurdo, quer dizer, só porque uma pessoa tem curso superior, vai para uma cela especial. Mas tem cela especial para todo mundo hoje? Não sei. Acho que não teria, não. Eu não sei. O que eu acho é que precisa só esclarecer uma coisa. Quem tem curso superior só tem cela especial antes de ser condenado. Depois da condenação não tem mais privilégio para ninguém. Qualquer um vai para a cela comum. Pode ter curso superior, pode ser analfabeto, tudo a mesma coisa. Agora, por que fizeram isso de quem tem curso superior ir para uma cela especial? Eu confesso a você que é uma daquelas exceções que isso vem lá de trás, hein? Isso vem lá desde a década de 40, quando fizeram o Código de Processo Penal e o Código de Processo
e o Código Penal, lá atrás, 40, 41, foi quando eles foram feitos. Isso é uma herança nobiliárquica que a gente tem do Império, das cortes, né? O duque, o conde, o visconde, inclusive o de Sabugosa, tinha foro especial também, o visconde. O de negócio já Sabugosa. era muito antigo, né? Cassiano, Clemente, essa questão aí do guarda municipal, né? A dona Ana está mandando a pergunta em cima, parabenizo o Filete, o Cassione, o doutor Clemente, o programa está muito bom, e ela pergunta se nós somos a favor ou contra a guarda municipal aplicar multas. Não, a multa nós discutimos já falamos isso. Aqui. Nós discutimos Ela não deve ter visto o programa de segunda-feira, né? Na segunda-feira passada nós discutimos esse negócio da multa. Né? O Cassione, Somos contra. O Cassione, inclusive, comentou da importância do guarda para a guarda do patrimônio da cidade e não como multa. A gente já tá cheio de radar aí, que aliás foram trocados todos de lugar, né? Todos de lugar. Depois foram trocados. Trocado, tá lá as faixas lá, foram trocadas de lugar. E essas pegadinhas de 50 para 40, para 60, quer dizer, realmente nós já comentamos isso aí e é um absurdo mesmo, né? Porque o guarda municipal tem que tomar conta do patrimônio da cidade. Se a gente tivesse aqui, né, por exemplo, em Praga, né, Cassione, tal, ou mesmo até mesmo em Paris, tal, mas aqui tem muitos órgãos, você vê, a prefeitura está pichada, o Museu do Café, a Bolsa do Café está pichada, tal. Então, para proteger o patrimônio público e as pessoas, que são o nosso maior patrimônio, né, é complicado, né, Cassione? O guarda municipal não toda noite os mesmos pichadores estão nos mesmos lugares do centro histórico, os mesmos craqueiros estão fazendo as coisas que fazem todas as noites, para quem quiser Cassione, ver. O craqueiro é craqueiro, ou, eu vou supor, assim, lógico, não dá para... Mas a maioria dos craqueiros é só o craque, e o pichador é o pichador, que é o cara que é sacana, ou tem ligação com o craque, com a pichação também, ou não? Não, eles fazem uma espécie de confraria. Tá, uma confraria. Confraria. Isso que eu queria entender. Eles se reúnem todos ali, só falta colocar uma mesa redonda, que nem os cavaleiros da tábula redonda, ficam todos ali, cidadãos prestantes, né? E um vai lá e picha, o outro vai lá e queima a pedra, o outro quebra vidro, o outro faz sexo na rua, o outro faz sexo na rua com um companheiro ou uma companheira. Exatamente, as câmeras... Isso é verdade, as câmeras mostram. As câmeras mostram, estão lá todas elas. Mas é falta de punição mesmo, né? É falta de punição. Eu acho tão absurdo, porque todo mundo sabe onde está o pessoal. Claro. Sabe que vai pichar de novo, você vai, limpa, ele picha de novo. Todo mundo sabe e, na verdade, ninguém faz nada. Eu até Cassiano, estava lendo uma coisa, eu achei maravilhoso. O pessoal fala, às vezes, do americano, tudo, mas as leis funcionam. Né? E é técnica, a decisão é técnica, não é decisão emocional. Se pegar 100 juízes ali, para aquele tipo de coisa, todo mundo vai decidir da mesma forma, porque é uma decisão técnica. Ninguém joga o coração para aquilo lá. E eu estava lendo o seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, não existe esse negócio de isolar o presídio para o cara não usar celular. É aberto. Se o cara do presídio tiver celular, ele pode usar. Ou seja, ninguém proíbe nada, absolutamente nada. Mas ele vai pagar pelos atos dele. Aí pegaram um cara que estava prestes a sair, 1 ano e pouco para sair, pegou o cara com o celular. Só pelo fato de ele estar com o celular na mão, ele ganhou mais 40 anos de cana. 40 anos. Aonde isso? Estados Unidos. Quer dizer, ninguém vai usar celular, pô. Primeiro que já é difícil entrar. O cara tá 20, já mais 40, o cara vai morrer na cadeia. Morreu. Então, assim, agora aqui todo mundo sabe que tem, como é que funciona, e eu mudei um pouco o foco, mas é para dizer o quanto o rigor da lei acaba sendo importante naquele crime que a gente já sabe onde está, que é fácil pegar e que ninguém faz absolutamente nada. Eu fui à penitenciária de Nova York, já fui em penitenciária em não sei quantos países do mundo, porque quando a gente vai a congresso, normalmente está incluído nos congressos de direito penal, você ter visitas ao estabelecimento prisional, para até fazer uma comparação, ver como é e tal. A penitenciária de Nova York, uma delas, a que eu fui,
Não tem grade, não tem muralha, não tem aquelas coisas de concreto. São construções térreas, tem alambrado, tem aquela espiral serrilhada, tem célula fotoelétrica e sensores, portanto. E se o preso tirar uma telha do alojamento onde ele está, no dia seguinte, além da punição gravíssima que ele sofre, ele vai ter que consertar a telha que ele tirou. Aqui o sujeito constrói penitenciárias caríssimas na base do concreto armado, das muralhas, de vários andares, né? Gastam milhões para fazer uma penitenciária que daria para fazer 4, 5, 6 com o dinheiro de cada uma, ou mais. São em locais afastados, não estão nos centros urbanos, quer dizer, lugares em que é muito mais difícil o acesso do que aqui, e ninguém se mete a fugir. Raramente você tem um caso de fuga, porque a consequência também é gravíssima. É grave, né? E você tinha uma penitenciária, por exemplo, em Alcatraz, que é em frente à cidade de São Francisco. Dizem, a lenda diz, que um único cidadão conseguiu fugir dali em toda a história, a nado. Porque é uma ilha. Tem até um filme sobre isso. O Homem de Alcatraz. O Homem de Alcatraz. É tipo o Conde de Monte Cristo, né? O Conde de Monte Cristo escapou. Escapou. Jogaram ele dentro daquele saco lá. Mataram um cara morto, pegaram um cara morto e ele entrou no saco do cara morto, jogaram no tal e ele saiu a nato, né? Aí. Eu vi esse filme quando eu tinha 10 anos de idade. Até hoje me impressiono. Esse livro foi fabuloso, né? Claro. Conde de Monte Cristo. Quem não leu, é um livro fabuloso, né? Muito, muito legal. Cassione, aqui estão perguntando para você, aqui o Valdir dos Santos, fala que o programa está muito bom, tal, e ele pergunta, como o senhor, como maior advogado do Brasil, acha, o que o senhor acha da lista do Odebrecht? Forte? Bom, primeiro, como é o nome do que? Valdir Santos. Valdir, meu caro Valdir, primeiro, sem nenhum tipo de modéstia, eu não vou dizer que sou o maior advogado do Brasil. Eu sou um dos mais antigos. Tá? Ele colocou aqui, na minha opinião, agradeço muito. E parabenizou o Clemente também. Agradeço muito. Eu digo o seguinte, não sei, sinceramente não sei. A pergunta que ele faz é uma pergunta difícil de ser respondida. Não sei. Clemente, ele está mandando um abraço aqui, quem está mandando um abraço agora é o Fernando Bonavides, também está vendo o programa, presidente do Conselho dos Santos, e o Augusto Frost também está vendo o programa. Manda um abraço a todos aqui, o Clemente, o Cassione. Obrigado, um grande abraço. Desculpe, Clemente. Não, pode falar. Não, eu vou até arriscar dizer o seguinte. Essas listas, eu acho que tem uma espécie de desconto de 10%. Lista de delação tem um desconto de 10%. O sujeito vai denunciar 100, ele denuncia 90, já lhe dá todas as regalias de tornozeleira, prisão domiciliar, e ele, se tiver 10 amigos, ele poupa. Tá certo? Ou alguma jogada que deu dinheiro para ele, que está um dinheiro guardado, né? Por exemplo, ele ganhou... Ou alguém que ameaçou... Algum cara que é perigoso. Se me denunciar, Lógico. Então o sujeito, ele tem que ter uma margem, eu acredito, né, de 10%. Estou fazendo uma conta assim, mas... O cara é amigo de um deputado e fala, pô, esse deputado foi meu amigo, O meu medo é que eles incluam na lista gente que não deve, porque do mesmo jeito... Acho que é possível, Cassione? Acho que é possível. Ele pode colocar um inimigo, ele pode colocar um inimigo de um figurão que ele poupou, e aí ele põe aquele lá. É possível. O sujeito tem a faca e o queijo na mão na hora da delação. Ele pode segurar algum amigo, pegar um cara que está dando, se for fazer alguma coisa errada com ele, uma briga... Se na contabilidade dele, ele tem lá o nome de 100 pessoas para quem ele fez doação de campanha. Se ele deu 50% disso na base de toma lá da cá e de propina, os outros 50% ele deu do dinheiro da empresa, se ele misturar todo mundo, vira tudo bandido. Certo.
Você entendeu? O grande risco que você tem na delação é que eles pegam lá uma lista de doações. Nessa lista de doações, ele pode ter dado para João das Couves um dinheiro que ele tirou do caixa dele. E para o Pedro do Alface, ele tirou um dinheiro porque o Pedro do Alface fez uma jogada e ele deu propina porque tinha uma obra e tal. Como é que fica se você mistura todo mundo? Todo mundo vira bandido. Esse é o risco. A delação, o que é? É dedo duro e é alcaguetagem. Vamos falar claro. Então é claro que na delação, que é dedo duragem e alcaguetagem, você pode ter de tudo. Você pode ter vingança, você pode ter proteção, você poupa um e coloca o outro. Você entendeu? O grande medo que a gente tem que ter dessas fórmulas que são aparentemente boas é que elas são boas, mas podem ser terríveis. Tem faca de dois gumes. Esse é o problema. Clemente, e o nosso amigo aqui, ele tem falado que tem políticos de Santos citados, é o que o Cassione falou, né? Tem que estudar o caso, né? O que o Cassione falou, eu acho que é fácil entender, né? O cara vai falar de acordo com o interesse dele, o interesse até da empresa junto, se envolver isso. Ou se ele for envolvido mais diretamente, ele pode omitir isso e colocar só a parte boa, que a empresa doou. Então, eu acho que a gente vai ter que realmente trabalhar com essas situações. Ele não fala 100%, né? Não, e teve gente já que mudou a versão no meio do caminho, já aconteceu alguns casos aí. O Cerveló mudou a versão também? Não, mudou a versão, ou não falou num determinado momento, depois ele falou depois, e por que você não falou antes? Não, porque na hora a pressão, me ameaçaram. Então, realmente, eu acho que a gente vai acabar tendo que trabalhar com todos esses fatores, né? E daí fazer uma bela peneira para saber o que é real. E tem uma coisa, não adianta o sujeito ter lá uma planilha dizendo o nome de pessoas para quem foram feitas, por exemplo, doações de dinheiro. Você tem que rastrear, está aqui o nome, quando deu, onde deu, para quem entregou, qual é o comprovante que você tem dessa doação, para onde o dinheiro foi remetido, foi para fora do país, para dentro do país. Tudo isso tem que ser visto. Porque senão, se o cara fala o que ele quiser, é só botar o nome na lista. Você que está em Santos, 3 motoristas foram autuados durante a fiscalização da lei seca no domingo. Eles vão pagar R$ 2.934,70, vão responder a um processo administrativo no Detran e suspensão por 1 ano. 92 pessoas passaram pelo teste conhecido como bafômetro, 3 foram pegas. No Rio de Janeiro é bem comum esses testes, né? Então tem que tomar cuidado, quando dirigir não bebe, quem beber não dirija, né? Clemente, foi um prazer estar com você nessa tarde aqui de segunda-feira, né? Obrigado, Filete, prazer estar com você, com o Cassione. Agradecer ao nosso telespectador pela audiência, fiquem com Deus, até o próximo programa. Cassione, um abraço, vai nos deixar na segunda-feira que vem, porque é motivo de viagem, volta na outra segunda, não é isso, Cassione? Deve ser assim, é o que está programado. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, quero agradecer as pessoas que, quando encontram a gente, dizem que assistem o programa e gostam, se informam, às vezes divergem, fazem perguntas fora do ar, isso é que é muito bom. Assim é que a gente vai colaborando de alguma maneira para esclarecer os outros e para a gente ser esclarecido também. Grande abraço no Clemente, um grande abraço em você e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos. Fique com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.